Olá, humano, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Python 3. Hoje vamos estudar sobre o tipo string. String é basicamente um conjunto de caracteres, palavras, frases, textos e até números, desde que você esteja tratando eles como caracteres. A gente representa strings com aspas simples ou duplas, e tanto faz qual que você usa, desde que o tipo de aspa que você começa é o que você termina. Se o tipo de aspa que você começa é diferente do que está terminando, vai dar erro. Você pode precisar de uma string com várias linhas, e para isso você usa 3 aspas, sejam elas simples ou duplas. Repare que quando você usa várias linhas para uma string, tem um /n. Esse /n ele aparece porque ele significa quebra de linha, esse n é de new line. Então esse /n está dizendo que ali tem uma quebra de linha. As strings em Python são representadas em UTF-8. Isso significa que a gente pode usar acentuação sem nenhum problema. Em outras linguagens já seria mais chato trabalhar com acentuação e ia sair uns caracteres meio bugados, mas em Python não, é tudo muito simples. Mas se você quiser colocar uma aspa na sua string? Bom, para isso a gente usa o caractere de escape, que é a barra invertida. Mas você pode fazer sem a barra invertida, que é simplesmente você colocando o tipo de aspa que é diferente do de começo e de fim. Na aula passada nós falamos sobre variáveis, e como é de se esperar, a gente pode passar strings para variáveis. Já na aula 5 nós vimos sobre os operadores, os mais básicos, que são os aritméticos, e eles também, 2 deles, trabalham com strings. O operador mais, ele faz a concatenação de strings. O que significa concatenar? Concatenar é basicamente você juntar 2 strings. E essa concatenação ela ocorre da esquerda para a direita. Então, string 1 mais string 2 é diferente de string 2 mais string 1. Se você tentar somar uma string a um número, vai dar erro, porque o Python não sabe o que fazer com isso. Já o operador asterisco, que a gente usava para fazer a multiplicação com números, em strings ele vai replicar a string. Então, se você colocar 5 vezes A, vai aparecer 5 As consecutivamente. E tanto faz se vem antes o número, o operador e depois a string, ou o contrário. E claro que a gente pode combinar esses 2 operadores, usando a soma, que é a concatenação, e a replicação, que seria o operador de multiplicação, o asterisco. E se a gente quiser saber o tamanho de uma string? Primeiro, o que seria o tamanho de uma string, né? Bom, quando a gente fala o tamanho de uma palavra, é intuitivo a gente pensar que é o número de caracteres que ela tem. Na string é a mesma coisa. Para a gente saber o tamanho de uma string, a gente usa a função len. Len vem de length do inglês, que significa comprimento. Então seria o comprimento da string. Então você coloca len e entre parênteses a sua string. A gente também pode dar um zoom, entre aspas, para ver os elementos que formam ela, ou seja, os caracteres. E a gente faz isso usando colchetes e a posição do caractere que você quer olhar. Então, por exemplo, se a gente tem a variável var recebendo lua, var de 0 vai ser o L, var de 1 vai ser o U, var de 2 vai ser o A. Repare que no índice 1 a gente tem o U, isso porque a indexação em Python começa em 0. Agora olha essa imagem que legal, ela resume bem como que funciona a indexação em Python, tudo isso numa imagem. E a gente vê que tem índices negativos, e eles funcionam da mesma forma que os positivos, com 2 diferenças. A primeira, eles têm sentidos opostos, e a segunda, eles têm origens diferentes. Isso porque quando o índice é positivo, você começa com o índice 0, e quando é negativo, você começa no -1. E claro que você não pode tentar acessar um índice que não existe. Se você tentar fazer isso, vai dar erro, que é o chamado index error, ou seja, um erro de indexação. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você!